Shalom, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Sementes do Eterno. Vamos refletir um pouco a palavra do Senhor no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, no versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Geralmente nós usamos esse versículo para embasar a nossa fé em algo que nós desejamos relacionado a bens materiais, às coisas deste mundo. Mas o foco principal aqui, nesse trecho da carta aos Hebreus, é falar de uma fé, daquilo que há de vir, de uma promessa que há de vir para nós, eterna. Porque o livro de Hebreus, ele vai pegar todo o pano de fundo do Antigo Testamento, que fala sobre o tabernáculo, e ele vai falar sobre o que aqueles homens no Antigo Testamento fizeram em relação à promessa, né? E aquilo que nós podemos viver hoje em relação a essa promessa. E ele vai começar falando, depois você pode ler toda a carta de Hebreus, ele vai falando que Jesus é superior aos anjos, né? Que o Filho é superior aos anjos, a Moisés, que ele é superior ao sumo sacerdote, ao Melquisedeque. E por que ele vai traçar essa história falando sobre, deixando como centro para nós a pessoa de Cristo? Pessoa de Cristo. Nós esquecemos que de Gênesis a Apocalipse, a pessoa de Cristo é o foco, é o centro, é a chave de toda a palavra de Deus para a humanidade. E por que nós precisamos compreender esta fé? Não é apenas para coisas que nós podemos conquistar. Queridos, nós esquecemos que a palavra de Deus fala para nós, que você lê lá nas bem-aventuranças, em Mateus 5, vai falar que o Senhor derrama a chuva e o sol, né, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Ou seja, uma pessoa que não tem a Jesus como Senhor e Salvador, ela é abençoada, porque Deus abençoa a sua criação. É diferente de salvação, é diferente de uma fé que nos leva a uma eternidade. É isso que a carta de Hebreus está tratando. Que nós precisamos de uma fé, que nós precisamos acreditar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e Ele nos garantiu uma vida eterna. Queridos, porque se nossa fé for apenas para as coisas materiais, para as coisas deste mundo, nós não estamos compreendendo a plenitude desta fé que o autor de Hebreus quer nos levar a compreender. É uma fé, queridos, que nos faz ter a convicção da eternidade, a convicção que em Cristo Jesus nós teremos a eternidade. Porque, queridos, uma pessoa que ele não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós não podemos dizer que ele não é abençoado, porque nós vemos tantas pessoas que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador e são abençoados financeiramente. Nas coisas desse mundo tem às vezes muito mais que cristãos. Tem pessoas que não têm o Senhor Jesus e têm bens deste mundo. Então nós precisamos saber que a prioridade de Cristo em relação à fé, essa convicção da eternidade, é isso que a carta de Hebreus está tratando. Que nós somos peregrinos neste mundo, mas que através de Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus, nós vamos alcançar a eternidade. Porque nós vemos, eu já comentei aqui sobre o evangelho fast food, nós temos vivido esse evangelho, querido, que parece que o plano de Deus está focado apenas no meu bem-estar, na minha satisfação pessoal. Esse evangelho, queridos, que nos é apresentado assim, é um evangelho que anda contramão a verdade de Cristo. Muitas vezes nós oramos o Pai Nosso e nós falamos: venha o teu reino, seja feito aqui na terra como já está estabelecido no céu.
eu te pergunto, será que aquilo que já está estabelecido no céu são nossos bens materiais em primeiro lugar? Será que em primeiro lugar no reino do céu já está estabelecido a satisfação do meu ego, do meu eu? Não, queridos. Eu creio que quando Cristo nos chama, o foco do Senhor, a cosmovisão do Senhor é o seu reino. Quando Jesus veio, ele falou, vos é chegado um reino dos céus. Jesus veio numa época em que a política estava totalmente corrompida, onde o povo judeu era explorado pelo Império Romano, era explorado em questão de impostos. Havia muita injustiça social naquela época. E nós não vemos Jesus falando sobre bens materiais. Nós não vemos Jesus colocando como prioridade as coisas deste reino. As coisas desse reino Satanás oferece para nós todos os dias. E nós estamos perdendo o nosso foco. Quantas vezes nós ouvimos algumas pessoas falando, alguns palestrantes falando, olha, você precisa andar com pessoas de visão. Você precisa andar com pessoas que têm visão. E visão no quê? Eu preciso ter amigos de visão. E visão no quê? Precisamos andar de pessoas que têm fé. Fé no quê? Das coisas deste mundo? Nas coisas, eu preciso ter fé nas coisas que eu posso conquistar deste mundo? Queridos, eu não preciso de fé. Muitas vezes, pessoas que não têm o Senhor Jesus, às vezes ele é bem sucedido porque ele é um bom profissional, ele se empenhou, ele estudou, se preparou, ele consegue conquistar as coisas deste mundo. Então esse evangelho que fala, olha, você precisa de andar com pessoas que têm fé, de pessoas que têm visão. Eu me pergunto, a pessoa que está andando do meu lado, a fé dela está embasada no quê? Na promessa da salvação, na eternidade. Ela tem fé nisso? Porque quando nós olhamos a galeria de fé que está escrito aqui em Hebreus, contradiz, querido, esse evangelho que nós estamos vivendo. Vamos ver aqui o que fala na carta de Hebreus, lá em Hebreus 11, no versículo 36, diz assim, outros enfrentaram zombaria, açoite, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errante, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Olha que coisa interessante. Esses homens de fé, só que são esses homens de fé que são nos apresentados hoje? Se nós olharmos para Paulo, nós podemos dizer que Paulo era um homem de fé? Será que nós queríamos andar segundo a visão de Paulo? Paulo fala que ele passou necessidade, que ele esteve preso, ele morreu sozinho. Será que para nós Paulo é um homem de exemplo de fé? Segundo o evangelho que nós estamos vivendo hoje, parece que não é, queridos. Esse evangelho do reino está totalmente distorcido. Os valores estão totalmente distorcidos. Olha que falei, esses homens foram apedrejados, andaram errantes, foram cerrados, postos à prova. Mas esse evangelho nós não queremos, porque nós queremos um evangelho egoísta, um evangelho onde nós somos o centro. Deus nunca levantou e Deus nunca levantará homens, queridos, que não tenha o propósito de Deus em seu coração. Porque o propósito de Deus, nós vemos a primeira promessa lá em Gênesis 3,15, é a salvação da humanidade, é resgatar este homem que perdeu a sua comunhão, este homem que perdeu a sua eternidade, este homem que foi criado para ser imortal, assim como Deus é. Esse homem perdeu a sua imortalidade. Esse homem perdeu a sua integridade. Então nós precisamos resgatar, nós precisamos andar com pessoas de fé, mas fé na palavra de Deus, na fé que nos dá a esperança da eternidade. Quando nós lemos ali, também aqui na carta aos Hebreus, fala o seguinte para nós, lá no 11:22 fala:
Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Olha, queridos, José viveu no Egito, mas ele sabia que havia uma promessa para o povo de Israel. Ele pediu para que o povo de Israel levasse os seus ossos para a terra prometida. Queridos, nós temos uma promessa. Há uma promessa do Senhor sobre a nossa vida. Há uma promessa do Senhor para a nossa descendência, que é a eternidade. Nós estamos tão preocupados em desfrutar das coisas deste reino, dos valores deste reino, que nós esquecemos de ter fé, que nos sustente, que nos levante, que nos encoraje para realmente acreditar que ainda que nós possamos não estar mais vivos, mas uma promessa do Senhor para a nossa descendência. Pois a palavra do Senhor fala que o Senhor visita até 1000 gerações daqueles que temem ao Senhor. Nós precisamos ter fé para isso, orar para isso. Senhor, eu posso não estar viva, mas há uma promessa do Senhor sobre a minha descendência, de levar a nossa descendência para a salvação, para a vida eterna, para Jerusalém celestial, queridos. Essa é a nossa prioridade, esse tem que ser o nosso foco. Cristo tem que ser o nosso foco, Cristo tem que ser o centro da nossa salvação, da nossa eternidade. Precisamos parar de correr nos bens deste mundo, corremos atrás das riquezas deste mundo. Satanás ofereceu esse reino para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não aceitou. E nós, como filhos de Deus, nós estamos sendo enganados e iludidos por este evangelho que satisfaz o que nós queremos. Porque se uma irmãzinha ou um irmãozinho, ele está na igreja há anos, mas ele tem a convicção da salvação, ele tem convicção da eternidade. Esse irmãozinho não é um espelho para nós de esperança, de fé? Porque nós estamos olhando, porque nós precisamos ter fé para conquistar os nossos bens materiais. Estamos esquecendo, estamos anulando o sacrifício de Cristo, queridos. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Será que existe riqueza maior do que isso? Será que existe riqueza maior do que o sacrifício do nosso amado Senhor e Salvador? Nós oramos, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Eu quero pensar se lá no céu a prioridade de Deus é carros luxuosos, é casas luxuosas. Será que isso é a prioridade de Deus? É isso que está lá no reino dos céus? Não. No reino dos céus é pregar o evangelho. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, a toda criatura, a toda criatura. Esse é o plano, esse é o propósito de Deus como prioridade na nossa vida. Esse é o propósito de Deus. Querido, eu não estou negando que Deus não quer nos abençoar. Eu estou dizendo que nós estamos invertendo a mensagem do evangelho. Nós estamos distorcendo, queridos. Cristo não é mais o centro do evangelho. Cristo não é mais o centro da nossa adoração. Nós queremos coisas que alimentem o nosso ego, satisfaçam os nossos desejos. Queridos, olha para esses homens que foram mortos. Será que eles são exemplos de fé para nós? Porque fala que esses homens não alcançaram, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Outros enfrentaram zombaria, açoite, foram acorrentados, colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada. Será que nós queremos esse exemplo de fé? Será que nós usamos esses homens como exemplo de fé? Ou exemplo de fé para nós é aquele que é bem sucedido segundo os padrões deste mundo, não segundo os padrões de Deus? Segundo o padrão deste mundo, aqueles que são bem-sucedidos são exemplos de fé, porque o que mais a gente se vê nas mídias é hoje, ande pessoas que têm a fé. Querido, nós precisamos andar com pessoas que não são murmuradoras, precisamos andar com pessoas que creem na salvação, precisamos andar com pessoas que acreditam que Cristo é o centro. É triste ver as pessoas atribuindo aos homens, queridos, atribuindo aos homens aquilo que é mérito, que é graça de Deus, que é favor de Deus, que é amor de Deus, que é misericórdia de Deus. Então nós não queremos esses homens aqui que falam, esses heróis da fé.
Eles não servem para nós como exemplo de fé, porque foram mortos, foram apedrejados e não entraram na terra prometida. Porque a plenitude dessa promessa em Cristo Jesus, nós só vamos ver quando Cristo retornar, quando Cristo vier e resgatar a sua igreja. Aí nós vamos desfrutar dessa plenitude da eternidade. É essa que tem que ser a nossa convicção. É nisso que tem que estar o nosso foco, queridos. Tem que ser direcionado sobre isso, sobre a pessoa de Cristo. E para isso, queridos, nós precisamos de andar em santidade com o Senhor. Quando eu era nova convertida, eu acreditava, quando eu era nova convertida, eu acreditava que quando a pessoa morria é porque ela já estava plenamente perfeita. Aí que eu fui amadurecendo na fé que eu percebi que não. Até nosso último suspiro ainda nós precisamos da graça de Deus. O que faz diferença é essa convicção que Cristo é o nosso mediador. Ele é o nosso advogado, é Ele quem vai justificar perante ao Pai, é Ele que vai falar perante ao Pai que nós o recebemos, que nós acreditamos no seu sangue, que nós acreditamos no seu sacrifício. Então, enquanto a Regina estiver neste mundo, ela vai estar pecando. Por isso, quando nós vamos orar, geralmente nós temos o hábito de entrar na presença de Deus com a lista de supermercado, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Nós vamos fazendo uma lista de supermercado. Mas nós esquecemos, muitas vezes, de entrar na presença de Deus e falar: Senhor, graças eu te dou. Porque eu andava nas trevas. Porque eu era escrava do pecado. Mas agora, em Cristo Jesus, eu sou salvo, eu sou liberto. Eu tenho a convicção da salvação. Não por mérito meu, mas porque Cristo é o meu Salvador. Porque Cristo é o meu mediador. Então, Senhor, eu quero te agradecer. Querido, nós esquecemos, quantas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus quem Ele é. Muitas vezes nós queremos agradecer a Deus por aquilo que Ele faz para nós, por aquilo que nós conseguimos conquistar. Eu não sei se eu já contei para vocês um testemunho meu, não lembro agora se eu já comentei isso, mas vou repetir. Eu estava fazendo jejum de 7 dias, e a gente acha que Deus tem obrigação de responder, Hoje eu não tenho mais essa ideia, graças a Deus. Eu estava fazendo jejum de 7 dias e quando chegou no 7º dia, eu peguei e falei assim: Senhor, já completei 7 dias do meu jejum e o Senhor ainda não me deu a resposta que eu quero, E o Senhor falou para mim: o teu jejum não me é agradável. Queridos, o teu jejum não me é agradável. Aí o que eu fiz? Não, o teu jejum não me é agradável. É lógico, que eu não gostei de ouvir isso. Imagina, 7 dias jejuando e Deus não está respondendo como eu quero. Aí eu orei, falei: Senhor, fala comigo, 7 dias de jejum, me dá uma resposta. E caiu no mesmo trecho: o teu jejum não me é agradável. E eu perguntei: Senhor, então, por que o Senhor não está se agradando do meu jejum? E o Senhor falou para mim: porque você não faz o que eu te peço? Queridos, você não faz o que eu te peço. Se você ler lá em Isaías 58, nós vamos ver o jejum que agrada a Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos sendo o centro do favor de Deus. Esses homens aqui, esses heróis da fé, morreram, queridos, em fazer algo para Deus. Deus era o centro, não eram eles. Quando nós vemos, eu acho tão interessante, eu amo Paulo, eu amo as cartas de Paulo, porque esse relacionamento que Paulo tem com Deus, eu te pergunto, se nós estivéssemos na posição de Paulo e falasse assim: Senhor, eu estou com o espírito na carne, eu já te orei,
Já fiz perguntas para o Senhor e o Senhor me respondeu: a tua graça me basta. Será que nós queríamos ouvir isso, queridos? Como o Senhor falou para mim, o seu jejum não são me agradável? Será que quando nós fizermos jejum, quando nós estivermos exercendo a nossa fé segundo o que nós queremos, e o Senhor fala para nós assim: olha, a minha graça te basta. Vamos ficar satisfeitos com essa resposta? Vamos continuar acreditando que Deus é amoroso, que Deus é perfeito? Vamos continuar acreditando que Ele é soberano e que Ele merece a nossa adoração? Será que nós vamos querer continuar falando do Evangelho? Será que nós vamos querer continuar anunciando o reino? Porque, queridos, Paulo, um homem que tinha temor ao Senhor, ele ouviu do Senhor. Ele estava com um espinho na carne, ele orou e o Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Então, queridos, muitas vezes nós podemos estar buscando, tendo fé para buscar as coisas deste reino. O Senhor pode nos responder assim: a minha graça te basta. Nós queremos continuar? Porque é esta fé que mostra aqui a carta de Hebreus, querido. A prioridade desta fé é nos ensinar a estar alicerçado. Não importa o que nós estamos passando. É acreditar, é ter a convicção que nós somos chamados para uma Jerusalém celestial e que nós precisamos anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas desse plano de salvação, ensinar as pessoas a terem fé na salvação em Cristo Jesus para morar com o Senhor na eternidade. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu não entendia, né? Porque você é novo, convertido, você não entende muito. E a pessoa chegou e falou assim para mim: vamos orar, né? Aquela oração que nós temos que falar, que aceita o Senhor Jesus e tal. Depois a pessoa perguntou, falou assim, a pessoa que fez o apelo falou assim para mim: você tem convicção agora da salvação em Cristo Jesus? Queridos, eu não sabia. Eu falei: tenho, mas eu não tinha essa compreensão de uma maneira tão profunda. Agora você tem convicção? Depois que eu fui amadurecendo, que eu fui caminhando com o Senhor, aí eu fui compreendendo o que é a convicção da eternidade com Cristo Jesus. É essa fé, prioridade, que está na carta de Hebreus. Leia a carta dos Hebreus, leia. Você vai ver que todinho ali, carta de Hebreus, o foco é Cristo. Eu sempre gosto de dizer que o tabernáculo, o povo de Israel andou no deserto com todo o plano de salvação. Todo o plano de salvação, o povo de Israel andou ali no deserto, né? Todo o plano de salvação estava ali com o povo de Israel no deserto. E quando eu dei aula de curso básico de teologia na igreja que eu frequentava, eu dava aula aos hebreus. E eu perguntava uma das coisas para os alunos, né? Eu falava assim: qual lugar do tabernáculo você se encontra? Eu lembro que um rapaz que fazia o curso básico, ele falou assim para mim: eu me encontro no altar do holocausto, né? Eu chamei ele para conversar com ele. Eu falei: meu querido, por que você colocou que você se encontra no altar do holocausto, né? Ele falou assim, falou assim para mim: é muita presunção minha dizer que eu posso estar no Santo dos Santos. Eu falei: meu querido, em Cristo Jesus é o lugar que nós temos que estar. Não é no altar do holocausto. O altar do holocausto é um lugar de sacrifício. Cristo fez isso por nós. Por isso que fala que Jesus Cristo é o nosso novo e vivo caminho. Eu falei: meu querido, o lugar que nós precisamos estar em Cristo Jesus não é no altar do holocausto, mas sim no Santo do Santo, onde nós vamos desfrutar da presença de Deus, da glória de Deus, aonde ali nós podemos desfrutar da santidade do Senhor, onde o Senhor vai se revelar para nós, onde o Senhor vai manifestar para nós a sua glória. E quando o Senhor manifesta para nós a sua glória, queridos, não há como não reconhecermos a santidade de Deus. Não há como não reconhecermos
a perfeição de Deus. Não há como não reconhecermos que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva para a salvação, que nos leva para a eternidade, que nos dá a convicção que nós somos criados para a eternidade, que nós somos criados para desfrutar da presença do nosso eterno e amoroso Pai. Então, quando você orar, não pense que é algum mérito nosso, esse amor de Deus. É um favor, queridos, que não tem como expressar. Então, que você possa desfrutar da presença do Senhor. Então, você medite, leia toda a carta de Hebreus, você vai observar que ali na carta de Hebreus, ele vai falar: Moisés levou o povo de Israel para uma Canaã celestial, mas em Cristo de Jesus nós somos conduzidos por uma Canaã celestial. Esse é o plano e o propósito de Deus para toda a sua criação, para aqueles que creem em Jesus. O plano de Deus é para a salvação, para a sua criação, mas crer em Jesus, nem todos querem aceitar esse plano de salvação que é feito através do sacrifício de Jesus, de um sacrifício vicário, porque Cristo não merecia aquilo que ele carregou na cruz. Que o Senhor esteja com você, que você possa buscar esta fé. Leia e medite sobre os heróis da fé que esperavam uma Canaã celestial. Que assim possa ser com você. Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu oro, Senhor, para cada ouvinte, para cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Eu peço a Ti que o Senhor os fortaleça, acrescente a sua fé, Pai, não apenas para conquistar coisas deste reino, mas principalmente para ter a convicção da salvação em Cristo Jesus. Pai, eu quero declarar e profetizar que eles possam alcançar a salvação em Ti, que a família deles também possam ser alcançados, Senhor, que todo jugo, que toda cegueira espiritual, Senhor, caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu declaro e profetizo a salvação, eu declaro e profetizo a libertação em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe vocês, meus queridos, que a graça, que a bondade, a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, hoje e eternamente. Deus abençoe vocês. Shalom. Fiquem na paz.